22 horas e 26 minutos. Estamos ao vivo, na Voz da Assembleia de Deus. Eu quero ler aqui o texto sagrado em 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5, que diz assim: Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Queridos, falamos recentemente a respeito do dever cristão de andar na contramão do mundo, e que o mundo se espanta com esse viver diferente. E nós temos visto, e tem sido noticiado na mídia, e a Bíblia diz que até importa que surjam as heresias para que os que são sinceros se manifestem. E tem sido noticiado na mídia, principalmente nesse período carnavalesco, muita gente, muitos evangélicos adentrando no universo dos festejos de carnaval, inclusive bloco evangélico desfilando na avenida, né? Tivemos notícia em algumas cidades, e outros evangélicos também, ditos evangélicos, e outros até fazendo mais, ao invés de ir à avenida, trazendo o carnaval para dentro dos templos. Saiu também um vídeo aí de alguém colocando escola de samba dentro da igreja e pontuando ser uma estratégia de evangelismo. Uma estratégia de evangelismo. E vendo tudo isso, analisando e observando, o Senhor tem colocado em nosso coração essa palavra. Porque Paulo aqui, escrevendo aos Coríntios, a segunda carta, e na defesa da sua autoridade apostólica, Paulo, que fora perseguido e chamado de carnal, Paulo foi chamado de carnal por obreiros ali em Corinto. E aí, por isso que ele diz no versículo 2, de alguns que nos julgam, disse Paulo, como se andássemos segundo a carne. Aí no versículo 3 ele diz, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, ele está colocando que vivemos, sim, esta vida na carne, como ele próprio disse, porque a vida que eu vivo na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. E ele, mesmo andando na carne, mas ele pontua, a nossa milícia não é uma milícia carnal. A nossa batalha, a nossa luta não é uma luta carnal, né? E aí, infelizmente, né? Aí eu quero interagir aqui com o telespectador que pontua isso, que as pessoas deixaram de lutar com as armas espirituais e a maioria estão lutando com a carne. E infelizmente é esse mesmo o retrato, né? O comentário aqui de Mael Silva. E este é o retrato, infelizmente, a maioria deixando as armas espirituais, né? A irmã Carol Silva também está ligada, Deus abençoe. E é o retrato que estamos vendo, né? As armas carnais sendo mais utilizadas do que as armas espirituais. Mas Paulo não foi assim, ainda que tenha sido acusado de andar desta maneira, ainda que tenha sido acusado por falsos obreiros ali em Corinto de ser carnal, mas ele diz, eu não milito segundo a carne. E aí no versículo 4 ele coloca, as armas da nossa milícia não são carnais,
mas sim poderosas em Deus. Para quê? Para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O que é que Paulo está colocando aqui? Ele diz: olha, eu não conduzo o meu ministério com armas humanas. Eu não conduzo o meu ministério com armas de engenhosidade ou inteligência humana. Ele escreveu aos próprios coríntios que a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Ele disse aos romanos que não se envergonhava deste evangelho por ser ele poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, as armas carnais não têm poder para destruir estas fortalezas que estão, e nós vamos ver hoje onde é que estão, onde é que se localizam essas fortalezas. E nós temos diversos exemplos de armas carnais, como por exemplo contratar, entre aspas, profetas para apacentar a igreja, colher informações sobre a vida dos crentes. Aconteceu nos Estados Unidos há alguns anos, de um falso profeta que dava um formulário aos crentes, pedia para colocar um motivo de oração, e com um ponto eletrônico ele ouvia o que a pessoa passava para ele, que era anotado no formulário, e chamava a pessoa pelo nome, pelo problema, e entregava falsas profecias. Um dia ele foi desmascarado. São armas carnais. Eventos de massa pouco espirituais para atrair o povo também são exemplos de armas carnais, né? Mensagens de autoajuda para massagear o ego, manter os adeptos, o famigerado coaching espiritual, né? E tudo mais. Essas novidades aí que têm surgido são adaptações do mundo e que não conseguem penetrar no íntimo do ser humano. No máximo vai massagear o ego, no máximo vai alegrar por um instante, vai preencher momentaneamente ali a mente da pessoa, mas não vai fazer verdadeiramente diferença. O inimigo não pode ser derrotado em seu próprio nível de guerra. E essas armas carnais, elas não têm poder de destruir as fortalezas do inimigo nos corações dos homens que ainda não são convertidos. E o apóstolo Paulo, ele sabia que lutar na carne é lutar no campo do inimigo. E não é possível vencermos com armas carnais no campo carnal. E essas fortalezas que Paulo fala são fortalezas que se constrói na mente do homem. Observemos que fala de fortalezas, fala de conselhos e fala de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, ou seja, são obstruções ao conhecimento da verdade. As doutrinas do Evangelho, aí eu trago aqui uma frase de um comentário bíblico que diz que as doutrinas do Evangelho e a disciplina da igreja são armas dessa batalha. O método do Evangelho não é a força externa, mas a forte persuasão pelo poder da verdade e a brandura da sabedoria. Fortaleza aqui dá a ideia de um castelo forte, de um lugar seguro, de algo em quem alguém confia. E entenda isso aqui como se a mente humana estivesse segura dentro de um castelo, dentro de uma fortaleza. E esse castelo
com muros erguidos ao seu redor e sendo levantados dia após dia contra o conhecimento de Deus. Agora nós tivemos que presenciar samba enredo de uma escola de samba falando do Jesus da gente. E está todo mundo querendo amoldar Jesus ao seu bel prazer. Um segmento quer moldar Jesus como sendo daquela forma, o outro quer moldar Jesus como sendo daquela forma. E aí tentam pintar Jesus como comunista, tentam pintar Jesus como capitalista, tentam pintar Jesus como defensor disso ou daquilo. E cada um quer colocar Jesus de acordo ao seu molde. Mas eu preciso dizer aqui com muita simplicidade: Jesus, ele não cabe no molde de homem nenhum. Ao contrário, nós é que devemos nos amoldar a ele. Disse Jesus: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, é o homem que deve renunciar a si mesmo, e não Jesus agora se moldar a filosofias e vãs sutilezas, de forma alguma. Mas as armas, o castelo que se ergue contra o conhecimento de Deus, e a Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais, porque estas se discernem espiritualmente. Portanto, é até muito natural e compreensível que pessoas que não foram alcançadas pelo Jesus do céu, que é retratado na Bíblia, essas pessoas têm uma leitura distorcida de Jesus. É perfeitamente compreensível, é perfeitamente natural. E não é motivo para termos raiva, nutrirmos ódio, não. Essas pessoas estão na sua compreensão carnal das coisas. Essas pessoas, volto a dizer, querem amoldar Jesus às suas filosofias. E alguém coloca Jesus como um grande administrador, outro coloca como um grande psicólogo, outro coloca como um grande ativista social, outro coloca como um grande líder político, outro coloca Jesus como comunista. Veja que absurdo. E aonde está o papel da igreja nesse contexto? Porque cada um constrói argumentos para si próprios. Cada um constrói os conselhos e a altivez de pensamento, ou seja, os pensamentos que se erguem contra o conhecimento de Deus, os pensamentos que se erguem contra a verdade de Deus. Essas pessoas precisam, não é de pedrada da igreja, mas de que a igreja deu remédio a elas. E qual é o remédio? É o que Paulo disse: as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Elas são poderosas em Deus, justamente para a destruição dessas fortalezas. A expressão altivez da ideia de estrutura elevada como muro alto ou barreira de proteção. Então entenda isso aqui. Essas pessoas estão com a mente cauterizada, estão com a mente fomentada dentro daquilo que elas entendem como verdadeiro. E a religião delas é a religião das suas filosofias. E elas tentam pegar, ora, quer leviandade maior do que os teóricos da teologia inclusiva colocarem Jesus como alguém que porque fez menção de ele ter sido criador,
junto ao Pai dos lírios do campo, ter colocado Jesus como alguém que ele não era? Porque tentam moldar Jesus, as suas filosofias e sutilezas. E o papel da igreja é anunciar a verdade. Porque somente a palavra de Deus, ela pode penetrar essas fortalezas. Ora, irmãos, à medida que o conhecimento da verdade de Deus diminui, as pessoas começam a seguir opiniões. As pessoas trocam as convicções pelas opiniões. E quanto menos conhecimento de Deus, mais opiniões que se levantam contra Deus. E começam a pintar o Jesus da gente, entre aspas. Ou seja, o Jesus que eles querem que Jesus seja. O Jesus que engole tudo. O Jesus que não muda nada. Mas Jesus, ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu falo com muita tristeza, inclusive, que a palavra de Deus não deve ser usada como slogan deste ou daquele lado. Porque quando falamos de João 8,32, estamos dizendo o que Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta verdade que liberta é o próprio Jesus. Aqui Jesus está falando, não é num contexto político, nem social. Jesus está falando num contexto espiritual. Ele diz no versículo anterior aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí Jesus começa a entabular ali uma conversa com eles, e lá na frente a gente vai ver ele falando, né, a respeito da aceitação da verdade ou da negação da verdade. Mas nós não podemos tentar amoldar Jesus a um segmento, a um campo teórico, filosófico, sociológico. As pessoas lá fora fazem isso, porque a compreensão delas, eu volto a dizer, o entendimento delas está aprisionado. E à medida que a palavra de Deus se ausenta, começam a entrar as opiniões. E os sintomas de uma mente adoecida, nós temos alguns sintomas de uma mentalidade contrária a Cristo. Nós temos alguns sintomas, eu quero passar nessa noite, de uma mente que está distante de Deus. Um dos sintomas é o sintoma que já mencionamos aqui, já falamos fartamente: as filosofias mundanas contrárias a Cristo. Colossenses 2,8 diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então essa história de Jesus da gente já caiu por terra. Nós é que temos que ser de Jesus. Um outro sintoma de uma mente distante de Deus é o materialismo. É o materialismo. E as pessoas estão colocando um Jesus materialista e humanista que não está descrito na Bíblia. É claro que Jesus, ele veio com a missão de salvar o homem. Isso é óbvio. É bíblico. Mas não podemos distorcer as coisas. A visão, e aí eu trago aqui só um spoiler, como alguém diz, nós vamos tratar aqui desse assunto em tempo oportuno, sobre essa expressão
falsa de que Jesus teria sido comunista. Isso é um absurdo. Até porque o primeiro aspecto do comunismo é o materialismo. E Jesus, o que Jesus definitivamente não foi, é materialista. Jesus no Sermão do Monte disse: não andem ansiosos com o que haver de comer nem com o que haver de vestir. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Então, o que Jesus não foi, definitivamente, é materialista. Ele disse: não ajunteis tesouro na terra, porque na terra o ladrão rouba, na terra a traça come, na terra a ferrugem corrói, mas ajuntai tesouro no céu. Então, fechado esse parêntese, uma segunda característica de uma mente distante de Deus é o materialismo. Uma outra característica de uma mente distante de Deus é a resistência à verdade, ou a tentativa de distorcer a verdade. 2 Timóteo 3,8 diz: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprováveis quanto à fé. Um outro aspecto de uma mente distante de Deus é a intolerância à sã doutrina. 2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. E aí, meus amados, para uma mente fechada contra Deus, para uma mente erguida contra Deus, para um castelo forte, com muros elevados contra o conhecimento de Deus, somente armas espirituais. E aí eu leio Hebreus 4,12 com muita alegria. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então é importante entender isso. O baticum dentro da igreja, a escola de samba dentro da igreja, não vai na divisa entre alma e espírito. São armas carnais. O bloco na avenida, o bloco gospel, está sendo motivo de chacota e não de outra coisa. Motivo de chacota. Porque agora alguns crentes, lamentavelmente, é lamentável usar essa expressão, mas atrapalhados no entendimento, trocam as armas espirituais, a pregação genuína do Evangelho, pelas armas carnais. Fala-se de marcha e de marchar e de vai e de vem, muitas cidades têm marcha. Quem dera tivéssemos uma marcha para Jesus, quem dera tivéssemos. Eu sei que essa fala aqui talvez me cause problema, mas a Bíblia diz que não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Quem dera tivéssemos um povo militante, marchando, empunhando as suas Bíblias e anunciando a Cristo ressuscitado. Mas o que se vê até em muitos lugares, até consumo de bebida alcoólica, o que se vê em muitos lugares é até mesmo o uso de preservativos jogados pelos cantos depois. O que se vê em muitos lugares é carnalidade, sensualidade, cada um com as suas vestes de vergonha. O que se vê é mero entretenimento e que leva do nada para lugar nenhum,
e chamam de marcha para Jesus. Queira Deus que em algum lugar tenha. Queira Deus que tenha verdadeiramente a igreja marchando pelas ruas da cidade, anunciando a Cristo. Das cidades. Esse carnaval dos crentes não ganha ninguém para Jesus. Eu repito aqui, ganha adeptos, mas só quem pode ir lá no íntimo do homem, só quem pode ir no íntimo do homem, só quem vai lá, só quem pode destruir este castelo forte e esses conselhos que se erguem contra Deus, é a palavra do Senhor. Ela é apta a discernir pensamentos e intenções do coração. E alguém diz assim, mas Paulo falou que se fez de tolo para ganhar os tolos. Temos uma mensagem, inclusive compartilhada em rede social, de um pouco mais de 30 minutos, que fala detalhadamente sobre isso. Eu quero falar aqui em linhas gerais, pontuar apenas que Paulo, ele disse isso, que fez-se de fraco para com os fracos. Ele disse que fez-se de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ele disse isso. Está lá em 1 Coríntios 9. Mas no versículo 21, Paulo disse que não estava sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Eu não consigo ver Paulo criar um bloco ou criar um grupo para participar das orgias em louvor a Baco. Eu não consigo ver Paulo disfarçado entre as festas de Baco. Eu não consigo ver isso. Então é necessário deixar um pouco a hipocrisia de lado e sermos sinceros conosco. Porque o evangelho no Brasil está sendo achincalhado por causa desse tipo de atitude, desse tipo de responsabilidade. A Bíblia ensina que devemos ser pacíficos, ordeiros, amar indistintamente a todos. A Bíblia ensina, e a igreja primitiva era um povo ordeiro, pacífico, sofredor, mas era um povo discreto. E anunciava a Cristo sem participar da mesa da idolatria, da mesa da promiscuidade espiritual. Então, meus amados irmãos, essa conciliação e usando a Bíblia como desculpa, eu vi Paulo, e a Bíblia relata isso, eu vi Paulo ali no Areópago em Atenas, e ele vendo aqueles deuses e conversando com os epicureus e estoicos, ele vê um altar, o Deus desconhecido, e ele começa a conversar, e ali ele está se fazendo de tudo para com todos, ali ele está se fazendo, cumprindo o que ele disse, ele está se fazendo como um ateniense para conversar com os atenienses. Essa expressão significa nada mais do que falar na linguagem do interlocutor. Porque se formos levar o pé da letra, essa irresponsabilidade de alguns, onde vamos parar? Existe uma seita que tinha o nome de Meninos de Deus, depois mudou, que levou o pé da letra e começaram a seduzir. As mulheres eram instruídas a seduzir os homens para ganhá-los para Cristo, entre aspas. Onde vamos parar? Porque para ganhar o carnavalesco tem que ir para o carnaval. Pois não. Para ganhar o forrozeiro tem que ir para o forró. Pois não. E onde é que vamos parar? Aonde é que vamos parar? Então, definitivamente, Paulo não estava dizendo e não estava dando respaldo para essas invenções que estamos vendo hoje, que tiram a eficácia da palavra,
E lembremos-nos que foi com esse pretexto de ganhar os pagãos que a idolatria entrou em Roma. Lembremos-nos que foi com pretexto de ganhar os pagãos. Não ganhamos ninguém com armas carnais. As nossas armas são espirituais. É lógico que nem todo mundo vai se converter a Cristo. O cheiro do conhecimento de Deus que Paulo retrata, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tem cheiro de morte para uns e cheiro de vida para outros. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, nós não podemos querer ganhar as pessoas na unha. Nosso papel é pregar o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Nosso papel é anunciar a Cristo. A gente não vai conseguir ganhar ninguém na unha, não. Só vai ganhar adepto. Pessoas que estão na igreja e não conhecem a palavra. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é a única capaz de levar o pensamento do homem cativo a Cristo. Todo o entendimento do homem trazido, liberto, depois que as fortalezas do entendimento carnal, elas são desfeitas, aí a compreensão do homem é trazida para Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, mediante a pregação da palavra, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que deixemos as invenções, que deixemos essas estratégias insanas. Estratégia de evangelismo. Aí teve um que fez uma Bíblia e botou o nome dele como estratégia de evangelismo. O que é isso? Onde vamos parar? A estratégia de evangelismo mais eficaz é voltarmos a pregar a verdadeira palavra de Deus. O genuíno evangelho. O evangelho que tem cruz, o evangelho que tem renúncia, o evangelho que tem negar o eu, o evangelho que tem louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, ganhá-la-á. O evangelho que tem como premissa o homem, o arrependimento e a fé, é necessário. A arma mais eficaz, a estratégia mais eficaz é parar de pregar besteira e pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer falar de estratégia evangelística? Vamos falar de estratégia evangelística, já estamos encerrando. A estratégia evangelística para os últimos dias é parar de pregar bobagem e pregar o evangelho. É largar a teologia da prosperidade, é largar tanta invencionice, é largar o mundanismo, é largar tanta coisa, as filosofias, é largar o evangelho egocentrista, o evangelho antropocentrista, é abandonar esses rudimentos mundanos e voltar à palavra de Deus. Voltemos em nome de Jesus à palavra de Deus, porque só ela pode penetrar no íntimo do homem e libertá-lo. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Que Deus abençoe a cada um de nossos ouvintes. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.